Bom dia a todos. Hoje, dia 10 de março de 2021, mais uma vez eu aqui no canal Diário do Soldado da Amazônia, divulgando mais algumas histórias de alguns ex-militares que serviram na Amazônia e foram para outros locais do Brasil, alguns que se encontram na Amazônia e outros que a gente vamos nos reencontramos. Agradeço a todos que assistem o canal, dando seu like, E é muito importante eu estar passando essa informação para todos vocês. São aqueles fatos que só nós mesmos sabemos, nós lembramos, que eram as histórias do passado, momentos que nós passamos, E eu fiz por bem fazer isso aí para poder fazer a aproximação de tantos amigos que no passado ficaram junto comigo na Amazônia, fizeram suas contribuições e missões. E com o passar do tempo nós voltamos para os seios de nossas famílias, para os nossos estados, outros continuaram na Amazônia. E hoje, para o bem de todos, todos aqueles militares servindo na Amazônia, estamos com a presença ilustre de um camarada dos anos 80. Estou aqui com um camarada paraquedista dos anos 80, que também, como a mim, foi parar na nossa Amazônia brasileira. Seja bem-vindo, Marcelo Teixeira. Teixeira na Brigada, Marcelo na Amazônia. O canal é todo seu. É isso aí. Muito bom estar participando desse canal aí do meu amigo Edson. E relembrando um pouco, cheguei de Minas Gerais para servir na Brigada Paraquedista. Aliás, queria servir ao Exército. Me jogaram para a Brigada Paraquedista, onde eu fui muito feliz por 8 anos, aliás, por 6 anos. E logo depois segui para a fronteira, a melhor fronteira do Brasil, na época, Boa Vista, Roraima, onde eu conheci essa peça aqui. Foi excelente a convivência, não só dele, como dos outros amigos que eu tenho por lá, até hoje. E hoje em dia podemos falar que temos amigos em qualquer estado do Brasil. Foi uma experiência excelente, onde eu pude participar de ser padrinho dos pelotões, conhecer toda a Roraima, que é um estado muito bonito. Não conta tudo agora, Marcelo. Peraí, não conta tudo agora. Se você vai... O pessoal vai ficar tudo pegando a conversa todo dia logo de imediato. Antes de mais nada, ele já está dando aquele input assim no canal para o pessoal imaginar o que ele vai contar. Pô, o pessoal olhar Marcelo Teixeira, esse tem história demais, ajudou muitas pessoas, contribuiu muito para a Amazônia, como cada um de nós tivemos uma contribuição. Antes de mais nada, nós vivemos situação de pandemia, nós estamos tendo licenciamento, eu estou usando máscara, ele não, porque ele está falando, temos álcool em gel, então estamos tendo todas aquelas prevenções, aqueles cuidados individuais e coletivos, que além de nós sermos paraquedistas, guerreiros da Amazônia, nós também somos seres humanos. Aí agora vai vir os tópicos, Marcelo, você é um taça de 80. Qual é o seu ano que você incorporou e qual é o seu número de paraquedista? Para todos aqueles paraquedistas do Brasil saber o antigão que está aqui conversando no canal Diário do Soldado da Amazônia. Incorporei no dia 3 de fevereiro de 1982, no 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista, na 2ª Companhia. E lá participei do pelotão de apoio, onde fui armeiro por 5 anos. Qual o seu número de paraquedista? 3757. E o número de paraquedista no livro, 36.400. Esse é o PQD dos 4 dígitos, PQD dos anos 80. O seu início da Brigada Paraquedista, ele veio por quê? Quem te incentivou? Quem falou o que era ser paraquedista? Como é que veio essa ideia de você ser um paraquedista antes de ir para a Amazônia? Bom, a ideia de ser paraquedista, realmente, por ser mineiro, eu não conhecia a história. Ao chegar no Rio de Janeiro para servir ao Exército, eu queria servir, e me perguntaram um dia se eu queria ser paraquedista. Eu disse que sim, e onde eu fui, sem conhecer, e gostei muito, ainda bem que eu sou paraquedista. E quando foi que surgiu essa ideia? Você ir para a Amazônia, como é que foi isso aí? Você chegar na Amazônia do Brasil, como é que foi isso aí? Aí já foi a história no caso da estabilidade. Na época ainda não existia estabilidade, e quando apareceu essa oportunidade de vir para a Amazônia para a estabilidade, eu e mais 5 outros paraquedistas viemos para Boa Vista, Roraima. Você pode citar o nome deles? Você lembra quem são eles? Lembro, eram da 2ª Companhia, eu, o meu amigo Plácido e meu amigo Varjão. E da 1ª Companhia, os meus amigos Horta, Xavier e Merlim. Marcelo, naquela época a gente só usava aquele tal do uniforme Eterno Herói. E aqui eu trouxe algo que vai representar muito bem a sua época, que era um brasão que usava naquela época. É esse mesmo, hein, Marcelo? É esse mesmo.
usava na gandolinha verde. Esse é o brasão, muito bom, boas lembranças, gostei de ver. Então tá aqui, sempre tem uma surpresa, né? Porque eu também servi nos anos 80, peguei o final, o último ano que usava esse brasão aqui no uniforme, né? Eu perguntei ele por que ele foi para a Amazônia, o que surgiu, quem deu essa ideia para ele. Ele já falou que foi por causa da instabilidade, né? Da instabilidade na época, que baixou de 7 anos para 4 e depois não podia estabilizar. Porque no meu caso, eu me espelhei neles, porque eu fui uma turma depois da dele, né? Então eu vi o nome do pessoal que tinha lá na subtenência, tinha um Sargento Vitória, o primeiro Sargento Vitória, ele está agora com uns 80 anos, que tinha o nome de um pessoal que tinha saído para a Amazônia, e ele falava que esperava se alguém voltasse para devolver o tal do saco VO. Eu não sei se ele levou o saco VO, eu fui com o saco VO. Então tinha o nome lá e falou, se o cara voltar, devolve, se não voltar é dele. Aí eu pensei assim, então eu vou ter um saco VO desse de graça, que o dia que eu for não volta, ele não vai ter meu saco VO. Então eu lembro que eles não voltaram e eu me espelhei neles, que quando também aconteceu a mesma coisa, eu falei, não, foram 4, já estavam alguns anos, não voltaram, então o negócio não é tão ruim. Que ano que você foi transferido para a Amazônia? Quando foi que você saiu da brigada para a Amazônia? 1988, nós 6 fomos os primeiros paraquedistas do 27º Batalhão a ir para a fronteira. Todos que iam, saíam do 26. E a minha turma, eu e mais os outros 5, foi a primeira turma do 27 a ir para a fronteira. E fomos para a melhor fronteira, como eu gosto sempre de frisar. Isso aí é um caso interessante, só que eu falo, ele foi uma turma antes da minha. Quando eu comprei lá, eu sabia que tinha militares que tinham ido para a Amazônia, e eu não só imaginava que ia ser um paraquedista, mas também teria essa possibilidade de conhecer a Amazônia do Brasil, que eu não sabia nem onde era, nem como era. E eles foi uma referência, mesmo eu sem conhecer eles, que eu fui conhecer ele e essa outra turma de militares que foi, lá já chegando na Amazônia, em Boa Vista. Qual era a nova que você foi? Eu fui num C-130, o Hércules, que a gente era acostumado a saltar do Hércules pela rampa ou pela porta, e agora eu fiz a última viagem saindo da brigada para a Amazônia no Hércules. Qual foi a sua aeronave que você foi? Exatamente, o C-130 Hércules, saindo lá da base aérea do Galeão, parando aqui no Ponta Pelada, aqui em Manaus. E daqui, mais uma aventura, vou adiantar logo, ônibus na BR-174, que não era pavimentada, gastamos 43 horas de Manaus a Boa Vista. Esse é um detalhe importante que a gente está frisando, porque hoje a BR-174, ela gasta 12 horas só nesse percurso, de 12 a 15 horas, porque está totalmente asfaltada, não tem mais a balsa para fazer a travessia. E naquele tempo, ele falou essa quantidade de horas aí, mas se não tivesse chovendo, porque com certeza se tivesse chovendo, lamaçal, isso aí ia aumentar mais ou menos a metade ou o dobro, certo, Marcelo? Exatamente, com chuva seria o dobro, seriam quase 100 horas, pode colocar facilmente isso aí. Outro detalhe, Marcelo, então quando você foi para a Amazônia, você já foi com sua cota completa de salto, certo? Exatamente, são poucos que conseguem. Poucos que conseguem. Poucos conseguem. Você conseguiu ir com o seu PQ4 chamado lá completo, sua cota completa. Você foi soldado ainda para a Amazônia? Fui soldado da Amazônia, assim chegamos lá, fizemos o curso de cabo e fomos promovidos. Antes de você falar da parte da promoção, curso de cabo, como foi sua adaptação lá, primeira coisa como era ali Boa Vista, assim, individualmente para você quando chegou, olhando a cidade, qual o aspecto que a cidade tinha naquela época que você chegou lá, em 1988? Bom, como sempre, os militares são bem acolhedores. Agora, falando da cidade, é uma cidade bastante precária, faltando energia, a energia ainda era movida a diesel, e todo dia faltava energia, faltava alimentos, faltava gás, gasolina, uma cidade bastante precária. Hoje, né, que eu sei, é uma cidade muito bem desenvolvida, muito bonita, está muito bem, mas na época era bem difícil, uma cidade bem tudo caro, porque tudo saía, tinha que chegar de fora e tudo chegava com preço exorbitante. Porque além de vir pela 319, né, vir em Porto Velho, ainda tinha que encarar a BR-174 para poder chegar em Boa Vista. Não tinha shopping, não tinha um grande hospital, não tinha escolas, a infraestrutura nessa parte de apoio, né, individual para as pessoas comprarem comércio, e quem ia com a família, principalmente, era difícil. No nosso caso, nós fomos tem um detalhe, né, que nós fomos por interesse próprio, né, no meu caso, só com saco VO, e ali se o militar chegasse e ele não se adaptasse, que a gente não fala não resistir, não aguentar, que cada um tem um limite no seu corpo, mas a adaptação da Amazônia, ela é mais complicada do que qualquer situação. Independente de você ser forte, se ter vários cursos ou não, é a adaptação do seu organismo, do seu corpo, a distância da família,
com a região amazônica, que quem nasce na região amazônica ele já tem uma capacidade individual, né, de resistência muito maior do que qualquer pessoa que vem de um outro estado do Brasil. E você vai ter que se adaptar. Então muitos militares, como no meu tempo, dos que foram comigo, muitos voltaram, não porque eles não queriam ficar, porque não se adaptaram. O problema da família que ficou para trás, o clima, a região. Então eles retornaram para suas famílias. Estão muito bem hoje em dia, inclusive. Eu resisti, mas com dificuldade, sofri muito, né? Passei por muitas adversidades. Então, o Marcelo falou aí, a gente chegava lá por interesse próprio, se caso nós tivéssemos que voltar, nós só íamos ter somente um embarque em uma aeronave da Força Aérea e voltar sem direito a nada, sem ter um ônibus de curso, nada, porque nós fomos voluntários. Porque quando nós fomos para a Amazônia, perguntaram, você é voluntário a servir na Amazônia para continuar nas Forças Armadas? A gente falava sim. Então todos nós, ninguém foi obrigado. Fomos por interesse próprio, como voluntários a servir na Amazônia. Então agora, já que já estão sabendo como foi essa sequência de saída da brigada para chegar na Amazônia, quase idêntica à minha situação, vamos agora saber uma outra parte desse tópico.